Olá, estudantes, tudo certo? Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Como estão os estudos por aí, hein? Hoje vamos falar sobre tecnologia e paisagens. O que uma coisa tem a ver com a outra? Daqui a pouco a gente continua esse assunto. Bom, aproveita que está chegando e já deixa sua presença registrada aqui na aula. Aponte a câmera do celular para o código QR que aparece aí na tela. Enquanto isso, vou dar um recado aos professores e professoras que estão nos assistindo. Esta aula trabalhará a habilidade de analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. O objetivo é analisar a influência da tecnologia na construção do espaço geográfico. Pronto, agora vamos à nossa aula. Consegue me dizer o que é tecnologia? Sabe um exemplo de algo tecnológico? Bom, quero que você pense e anote. Você vai me dizer o máximo de coisas tecnológicas que lembrar. Pode olhar pela sua casa, pela escola. Vou te dar um tempinho. Conseguiu anotar quantos objetos ou recursos? Bom, eu anotaria celular, computador, câmeras, geladeira, ventilador, ar-condicionado, carros, muita coisa, não é? Mas eu falei muito sobre eletrônicos. Será que a tecnologia é só isso? Na verdade, a tecnologia é um termo que se refere à evolução ou melhoria de algum procedimento já realizado. Soluções de acordo com nossos conhecimentos e prática. Por exemplo, imagine que você agora precisa ir a algum lugar que é um pouco mais distante para ir a pé. Você tem algumas opções de meio de transporte. De quais você lembra? Você lembrou, por exemplo, de ir a cavalo até esse lugar? Acho que não, né? Não é tão comum em nossa realidade. Mas aposto que muitos de vocês devem ter se lembrado do carro, da bicicleta, ônibus. Todos esses meios de transporte são resultado de tecnologia, porque eles surgiram para melhorar algo que já existia, que era transportar cargas e pessoas. Mas tem um item nesses meios de transporte que foi uma super tecnologia na época em que surgiu. A roda. Pois é, a roda foi algo super tecnológico para aquela época. É importante lembrar disso, pois muitos de nós só associamos tecnologia a supercomputadores e aplicativos. É claro que em nossos tempos, principalmente a geração atual, temos de lidar com a revolução tecnológica digital. Mas a tecnologia pode ser qualquer coisa que apresente melhoras em algum procedimento, da escrita, transporte, utensílios de casa e pessoais. Agora vamos pensar em como tantas mudanças tecnológicas afetam as paisagens e os espaços geográficos. Vamos começar a analisar essas mudanças refletindo sobre as áreas urbanas. Vou citar aqui alguns elementos e você vai me dizer se esse item ou objeto faz parte da sua realidade. Primeiro, orelhão. Você já usou? Conhece ou já viu? Segundo, televisão tubo preta e branca. E terceiro, telefone de discar. Será que você conseguiria utilizar? Bom, esses 3 itens são apenas alguns exemplos.
Não faz tanto tempo que eles eram sensação. O orelhão era um recurso muito utilizado pelas pessoas que não podiam ter telefone em casa. Então a paisagem das cidades era recheada de orelhões para que as pessoas pudessem fazer suas ligações, utilizando fichas ou cartões telefônicos. Televisão já foi artigo de luxo. Nem todo mundo podia ter por causa dos preços. Então não era incomum ver pessoas indo à casa de outros só para assistir algum programa, novela ou até desenhos. E o telefone de discar? Será que você saberia utilizar um desses? Depois você pode perguntar a alguém aí da sua casa se já utilizaram algum desses itens. Mas a tecnologia não está só na telefonia ou nos meios de transporte. É possível percebermos evolução e revolução em muitas coisas que mudam nossa paisagem. Vamos pensar nas grandes edificações. Como vocês acham que eram os tipos de moradia antigamente? A maioria das pessoas moravam em casas mais comuns, né? Era comum ver ruas vazias de carro, com muitas crianças brincando, uma casa ao lado da outra. Hoje em dia não é tão comum ver isso, né? Mas não é porque as crianças não gostem mais de brincar, mas porque hoje as coisas ganharam outra forma. As ruas geralmente estão cheias de carros, seja andando ou estacionados. Então brincar assim ao ar livre não é tão tranquilo mais. Em alguns lugares as pessoas tentam resgatar esse costume, como vemos na imagem, olha. Os moradores do Parque Previdência, lá em São Paulo, fecharam a rua só para isso. Além disso também, os bairros que antes possuíam poucos comércios vão ganhando cada vez mais opções. Então isso aumenta a circulação de pessoas e o interesse de novos moradores. Os lugares onde só se identificavam casas vão ganhando novas construções verticais, como exemplo da imagem. E pronto. Aos poucos a paisagem vai se modificando e o modo de vida das pessoas também. Sem contar que hoje em dia é tendência à verticalização das moradias. Isso significa que é cada vez mais tendência a ver famílias morando em apartamentos, onde uma moradia é em cima da outra, e não mais em casas, que era uma ao lado da outra. Talvez você tenha identificado aí no seu bairro essa tendência. Mais e mais condomínios são construídos todos os anos. E sempre há quem queira ou precise desses locais para morar. E é interessante pensar na questão da moradia, pois os povos originários valorizavam muito o convívio com familiares. Se falarmos na cultura indígena, que foram os povos originários aqui do Brasil, eles viviam em tribos, rodeados dos pais, filhos, marido, esposa. As aldeias eram essencialmente familiares. Era comum conviver com a família e os parentes. Embora muitas pessoas permaneçam com esse costume de morar perto de parentes e familiares, muitas vezes se faz necessário mudar-se de um lugar para outro mais distante, de onde moram os pais, por exemplo. Grande parte das pessoas que se casam ou saem da casa dos seus pais ou responsáveis para morar sozinhos, buscam moradia onde tem oferta e espaço. Até porque o preço das moradias varia de acordo com o local onde elas foram construídas. Por isso tem bairros com preços mais altos e outros com preços mais acessíveis. Outros se mudam para buscar melhores condições de vida ou morar perto do trabalho, enfim. E aqui tem uma outra questão: o grande interesse pelas áreas de cidade. Mas daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E sobre as áreas rurais? Será que a tecnologia impactou muito nas mudanças das paisagens dessas áreas? É engraçado pensar que muitas pessoas associam viver em áreas de campo com viver no meio do mato e sem acesso à tecnologia. Porém, lembra do significado de tecnologia? Pois é,
Trata-se de melhorias de processos e o campo tem muito destaque nisso. Principalmente porque as atividades desenvolvidas em área rural, como agricultura e pecuária, são atividades que demandam uma grande produção para suprir as necessidades da agroindústria e do comércio. Agroindústrias são indústrias voltadas para o tratamento e embalagem de produtos vindos da agricultura e pecuária. Antigamente, nesse tipo de atividade econômica que acontece em área rural, precisava contar com clima adequado e condições bem favoráveis para se produzir mais e melhor. Com a tecnologia, muitos desses processos foram melhorados. E, óbvio, construções e adaptações feitas nesses espaços mudaram e mudam muito as paisagens. Vejam só agora o vídeo Tecnologia no Campo. Observe as mudanças no trabalho do campo e também os impactos que isso pode ter nas paisagens. Tecnologia no campo. No sul do país, uma feira apresentou a conexão 5G, que promete ajudar a revolucionar ainda mais o agronegócio. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista e olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, né, onde o produtor rural sai no campo com todas as informações do animal simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagine então com a conectividade 5G. As experiências com internet 5G em Londrina foram acompanhadas de perto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que o Tribunal de Contas da União vai votar o relatório sobre o 5G no dia 18 de agosto. É mais um passo para o leilão, previsto ainda para este semestre. Viu que legal? Conseguiram notar que até para receber uma nova tecnologia é preciso estruturar o local? Antenas de TV e internet são mais um detalhe das paisagens que surgiram com a necessidade de adequação às mudanças. É inegável o impacto que novas tecnologias têm sobre as paisagens. São incontáveis os elementos que foram inseridos em nossa realidade ao longo do tempo. E lembra que comentei que falaria mais sobre o grande interesse das pessoas pelas cidades? Pois é, as áreas urbanas são vistas por muitos como lugares de oportunidade e acabam atraindo um grande número de pessoas. Para comportar tanta gente, é preciso adequar os espaços. Estradas cada vez maiores e mais largas, muitos prédios de apartamentos, instalação de rede de água e esgoto em novos lugares, ampliação de linhas de ônibus, enfim. Antes, as casas eram mais comuns. Hoje em dia, vemos apartamentos cada vez menores e prédios cada vez mais altos para comportar o tanto de gente que procura morar nos centros urbanos. Vocês acham que tantas mudanças têm consequências? Bom, já comentamos alguns benefícios dessas mudanças aliadas à tecnologia. Não tem como negar que melhorar o que fazemos é um super benefício. Porém, há alguns impactos preocupantes também.
Um deles é justamente a quantidade de pessoas nas grandes cidades. Se atrai muita gente e não tem emprego para todos, pode ser que muitos tenham de viver em situações mais difíceis. Há relatos de pessoas que ficam em situação de rua por algum tempo até conseguir trabalho, ou vivam trabalhando com subemprego, ou seja, trabalho sem direito à lei trabalhista, salários inadequados, ou também enfrentem dificuldade para conseguir moradia e trabalho dignos. Mas claro, a tecnologia não é o único fator de atração das pessoas para a cidade. Muitas pessoas escolhem ir pelo acesso mais fácil a comércios e serviços, por exemplo. Outras deixam o campo porque não tem mais a cultura da agricultura familiar como antes. Poderíamos mencionar outros diversos fatores que atraem pessoas à cidade, e muitos outros que levam as pessoas a deixarem o campo. E isso vai bem além da tecnologia. Agora assistam comigo o vídeo Como Construir uma Cidade Melhor, do canal Minuto da Terra. Ele fala um pouquinho sobre esse assunto. Todos os dias, pelos próximos 35 anos, uma média de 170 mil pessoas irá nascer ou se mudar para cidades de países em desenvolvimento, principalmente para áreas de rápido crescimento na Ásia e África. E não é difícil imaginar por que as pessoas amam as cidades. Elas estão cheias de oportunidades de emprego, arte, empregos, comunidades, chafarizes cheios de moedas e empregos. Cidades também podem ser boas para o planeta. Sua natureza compacta possibilita que água, energia, materiais de construção, transporte e terrenos sejam utilizados de forma super eficiente. Exceto que cidades nem sempre são essas ilhas super compactas utópicas que imaginamos. Isso porque elas geralmente são compostas de núcleos urbanos cercados por zonas residenciais, comerciais e industriais menos densas, que se expandem sempre mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais e mais e mais. Muitos de nós podem pensar nos subúrbios como ruas arborizadas, cercas brancas e grandes cães babões. Mas existem subúrbios de muitas formas, e neles pessoas de todos os tipos que consomem mais energia, água e outros recursos e emitem mais poluentes que aquelas nos densos centros urbanos. Elas vão de mais longe para o trabalho e escola, possuem mais carros e os usam mais, aquecem e esfriam casas maiores e mantêm quintais maiores, negando a eficiência compacta dos núcleos centrais que cercam. Portanto, cidades com subúrbios ou periferias com baixas densidades em geral são muito menos eficientes do que aquelas bem compactas. E, infelizmente, as cidades ao redor do mundo estão se expandindo 2 vezes mais em área do que em população, usando maiores porções de terreno, energia e mais coisas por pessoa. Nós poderíamos reverter essa tendência se livrando completamente da tão faminta por recursos expansão suburbana. Mas não é assim que as cidades tendem a se desenvolver organicamente. Na realidade, estradas largas e gasolina acessível incentivam mais carros e passageiros. Assim como o limite de altura de prédios e zoneamento separando casas e empresas empurram o crescimento para os lados. Tais políticas nos permitem influenciar o formato de nossas cidades, para o bem ou para o mal. Mas investir em transporte público e aumentar o preço da gasolina encoraja as pessoas a abandonarem seus carros e viverem mais próximos uns dos outros. Do mesmo modo, leis de zoneamento misto lhes garantem trabalho e lazer perto de casa. Quando as pessoas vivem densamente, elas usam recursos menos intensamente. Então, nas cidades, como na vida, nós temos uma escolha: crescer para os lados ou para o alto. Legal, né? É bem sobre o que conversávamos. Será que existe uma receita de sucesso para unir tecnologia e o crescimento das cidades? Quando se fala em sustentabilidade, é um pouco sobre isso. Crescer sem esgotar os recursos naturais. Crescer sem prejudicar o meio ambiente e as pessoas. Agora, o desafio é para você. A proposta de atividade de hoje, para depois que esta aula terminar, é que você pense em soluções inteligentes para algumas situações. Vou deixar 3 opções de situações-problema aqui. E você vai escolher uma delas para pensar na solução. As 3 situações são: primeira, uma solução responsável para a destinação correta do lixo. Segundo, como garantir moradia digna para as pessoas? E terceira, é possível melhorar a superlotação nas cidades? Escolha uma dessas questões e defenda seu ponto de vista.
Você pode e deve pesquisar a respeito e encontrar argumentos que apoiem sua ideia. Aos professores, seria muito legal promover um debate na turma sobre essas questões. Lembrando que, em qualquer debate, é importante manter o respeito e a abertura para entender outras ideias. Vocês também podem pensar juntos em outras questões que não sejam estas. Envie o resultado da sua pesquisa e sua opinião para a gente. Você consegue fazer isso acessando o nosso Instagram, @deverimcasa.tv. Ou também pode acessar o nosso site, www.tvdeverimcasa.com.br. Bom, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? E aproveita para deixar a sua presença registrada. Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. Nós vimos que a tecnologia é mais do que falar sobre computadores e aplicativos. Ela está relacionada à melhoria de processos. Percebemos que as tecnologias mudam o espaço geográfico e, consequentemente, as paisagens. Por fim, vimos que apesar de muitos benefícios, todo avanço e mudanças têm suas consequências ruins. E a solução para algum desses problemas? Você pode contribuir com a sua ideia do que deve ser feito, combinado? Vou aguardar o retorno de vocês. É isso, turma. Nossa aula está acabando. Continuem acompanhando a programação e sem esquecer daquele recadinho especial. Mesmo distantes, estamos juntos.